Literatura como propaganda política. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou falar de... Eu falo romance, mas não é só romance, tem poema também. Por isso, literatura como um instrumento de propaganda política. Percebam que não é literatura como um ato político, porque aí nós temos muita coisa, né? Aqui é a literatura usada pelo poder estatal, né? Quem está no comando, para fazer propaganda política. Mas antes de começar a mostrar e comentar as obras, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, me siga no Instagram, Kiwi do Mundo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Dê uma olhadinha lá. A primeira obra que eu vou mostrar tudo, como se fosse muita coisa. Vou mostrar em ordem cronológica, porque faz sentido. E vocês vão entender bem por quê. É Eneida de Virgílio. Esta obra foi encomendada pelo imperador Augusto no século I depois de Cristo. Ele encomendou a obra ao poeta Virgílio, que já era famoso, né? Ele já tinha escrito as bucólicas e, enfim, era famoso lá. E aí o imperador Augusto encomendou a obra, quis que o grande poeta fizesse uma obra que apresentasse um passado mítico do povo romano, uma obra tal qual Odisseia, porque Odisseia é a história do Odisseu. Eneida, a história do Enéas. O Enéas aqui da obra, tido como o fundador de Roma, né? Um herói mítico como fundador de Roma, que ele lutou na Guerra de Troia, no lado dos troianos, voltou ali para a Península Itálica, fundou ali Roma, né? Segundo a tradição, ou conforme eles querem acreditar, né? Essa busca pelo passado clássico é algo muito comum entre ditadores, né? E claro, como uma encomenda do imperador, não podia também deixar de fazer suas odes ao imperador de maneira indireta, já que estava contando um passado mítico. Como é que poderia inserir feitos do imperador? Insere por meio de alegoria, né? Uma coisa representando outra, a batalha que o próprio imperador travou contra o Marco Antônio ali na disputa do trono, né? A gente está falando do Augusto, é o primeiro imperador romano, né? Depois que morreu César, aí Marco Antônio ficou no poder e aí o César Augusto, foi o primeiro imperador romano e ele disputou o trono ali com Marco Antônio. Ele era mais político e tal, então ele conseguiu se dar melhor nessa situação toda. E aí na obra aqui há uma representação, sim, para quem vivia na época e até para quem faz estudos históricos, percebe que há batalhas aqui que na verdade são homenagens a batalhas travadas por Augusto mesmo, né? As batalhas míticas aqui, as batalhas aqui de toda a trajetória do Enéas. Então, uma obra aqui encomendada. É um poema belíssimo, claro, acho que eu fiz um vídeo sobre ele há muito tempo, no começo do canal. Precisaria fazer um vídeo mais recente sobre ele, mas para fazer isso teria que reler a obra, né? Coisa que eu não pretendo fazer tão cedo. E na esteira de Odisseia e Eneida, a gente tem os Lusíadas, né? Eneida ali século I depois de Cristo, os Lusíadas aqui século XVI, quando Portugal era uma potência, um dos países mais representativos aqui nas navegações, veio aqui para o Novo Mundo, descobriu muito, entre aspas, o Brasil, grande colonizador de terras africanas e tal. Da mesma forma, é um livro que homenageia de maneira mais genérica o povo lusitano, né? Os Lusíadas vêm de Lusitânia, né? Portugal, os lusos. Então, os portugueses. Não é um herói, são os portugueses, uma nação ali que se tornou uma grande colonizadora. E aqui a gente tem uma questão, né? A gente tem aqui uma epopeia, poema, narrativo, tal, cantando grandes feitos, assim como Odisseia, assim como Eneida. Só que a gente está num período cristão, né? De contra-reforma, inclusive. Então, como fazer um poema nos moldes dos poemas anteriores, Odisseia e Eneida, que eram poemas pagãos, né? Narrando o passado mítico,
mitologia grega, mitologia romana e tal. Aqui não, aqui a gente está num contexto cristão, mais especificamente católico aqui. Portugal era católico. Tem menção mítica, mas tem menção cristã. Então, o misticismo aqui é apresentado não como uma religião, não como com aquela importância mítica, como é representado nas outras obras, tanto em Eneida quanto em Odisseia. Aqui é uma referência alegórica apenas, mas o Cristo aparece aqui de várias formas. A fé cristã aparece aqui, né? O livro homenageia o Dom Sebastião, inclusive. Uma outra coisa interessante é que outra coisa interessante é que a obra homenageia o Dom Sebastião, inclusive. E eu tenho essa edição aqui, né? Muita gente me pergunta. Essa edição, ela não é brasileira, é edição portuguesa e é muito boa. Publicada pelo Instituto Camões de Portugal. Eu tenho uma outra edição ali dos Lusíadas, mas essa é a melhor. Essa aqui está toda anotada por mim. E eu tenho vontade de comentar, fazer leitura compartilhada aqui dessa obra no canal, mas eu já li essa obra 3 vezes. Não foi leitura assim, superficial, as 3 vezes por obrigação. Fiz um semestre só sobre os Lusíadas, como quando eu fazia letras, e as outras 2 vezes para vestibular, né? Passar no vestibular. Então, não tô com ânimo de relê-la para fazer vídeo, mas, enfim, quem sabe no futuro. Agora, já partindo para o século XVIII, nós temos romances, né? Não são mais poemas, o romance já está ali se constituindo, se fortalecendo como um grande gênero literário. A gente tem o governo britânico usando literatura como propaganda política em 3 autores que estavam a serviço do Estado britânico para desenvolver essas obras, assim como os pintores, né, pintavam grandes retratos de monarca, principalmente se a gente pensar no absolutismo, havia pintores a serviço dos monarcas, eram pintores de corte. A gente também teve escritores ali a serviço do Estado. Um deles foi Jonathan Swift com Viagens de Gulliver. O outro foi Defoe, principalmente com Robinson Crusoe. E o outro foi Richardson, que escreveu Pamela e tal. Sobre o Richardson, não posso falar muito, não tem obra dele, nunca li nada dele. Agora, eu já li Gulliver e li também Robinson Crusoe. Procurei ali nas minhas coisas onde está meu livro sobre o Robinson Crusoe. Não achei para mostrar para vocês, mas deve estar perdido ali em algum lugar. Mas eu fiz vídeo sobre o Robinson Crusoe. Eu vou deixar aqui caso alguém tenha algum interesse em conhecer meus comentários mais específicos sobre essa questão. Então a gente está aqui no momento de a Grã-Bretanha se constituindo como uma grande colonizadora imperialista, contexto de revolução industrial. Então esta literatura era também para doutrinar e para representar o grande poder da Inglaterra. Então, no mesmo sentido aqui das outras, literatura para demonstrar o poderio inglês dos britânicos. Em ambos os casos, só posso falar dos 2 que eu li, Viagens de Gulliver e Robinson Crusoe, a gente teria romances. Chega ao mundo novo e leva sua cultura, sua civilização, embora Viagens de Gulliver seja um pouco mais divertida, um pouco mais alegórica. Em Robinson Crusoe fica claro, e no vídeo que eu fiz, eu comento isso, fica claro ali que o governo britânico está querendo deixar bem claro quem é que manda, que eles usamos os senhores e nós aqui, terceiro mundo, aborígenes, nós somos os servos, nós devemos aceitar o Deus deles, a língua deles e a cultura deles, eles vêm nos salvar, né? Nesse livro fica bem clara essa ideia, este estereótipo de europeu salvador. Sempre nesse sentido de tutelar os povos ali originários que nada sabem, nada são. Como dá pra gente alinhavar? A gente tá falando de períodos históricos diferentes, autores bem diferentes entre si e países diferentes, né? A gente percebe que são países imperialistas no momento em que estão no auge. Então, por isso que a literatura é usada como propaganda política. Nos 3 casos, a gente está falando de grandes colonizadores, grandes imperialistas.
no caso do século XVIII, a Inglaterra, capitalistas também, né? Além de tudo, capitalistas. E aí a gente vê a literatura sendo usada como uma espécie de doutrinação, uma ferramenta, um instrumento de doutrinação, mais ou menos como a igreja fazia com a Bíblia. Então a gente percebe aí uma função pedagógica, porque embora a literatura como prática de liberdade seja possível, ela também pode ser usada como prática de doutrinação. Tudo depende da intencionalidade de quem encomenda ou de quem desenvolve a obra, certo? Me digam aí o que vocês já leram de tudo isso, quais obras vocês conhecem, literatura como propaganda política que eu não citei aqui, eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.